Olá, queridos amigos! Trazemos hoje o capítulo 44 da obra Jesus no Lar, chamado A Lição do Essencial. E ele começa assim: Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: É indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme ao perdê-la em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra, comentando. Então Jesus fez a introdução em relação ao essencial e trouxe uma história para esclarecer o assunto. E ele começa assim: Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se de cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes. Colares e camafeus, braçaletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objeto de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgavam trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto dela, exclamou: Meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O Jesus, então, repousou por alguns segundos e acrescentou: A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar as contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa
tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra e o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Que bela lição Jesus nos traz, falando do essencial, né? E ele traz essa história dessa patrícia romana, né, mostrando que, mesmo sendo ela rica, tendo as joias mais belas naquele navio, sendo o centro das atenções, na situação onde exigiu que ela escolhesse o que é essencial, ela tomou a decisão certa de acolher o filho e levar consigo aquilo que manteria sua própria sobrevivência e dos demais tripulantes do barco. E Jesus nos diz que muitos dos problemas que nós vivemos na própria encarnação e muitas vezes pós-desencarnação, quando retornamos ao plano espiritual, ocorrem em função do nosso apego excessivo a questões materiais e sensualistas. Sim, muitas pessoas, muitos espíritos desencarnam e no plano espiritual continuam buscando ouro, continuam apegados às suas propriedades, aos seus veículos, às suas questões materiais, aos seus vícios e ficam muitas vezes em zonas de sofrimento por décadas, né? Alguns por séculos. Então observemos o que é realmente essencial na nossa vida, nessa nossa existência, o que favorece o desenvolvimento das virtudes, que é o que nós levamos quando desencarnamos. Foquemos naquilo que nós já podemos adquirir aqui na Terra e que quando voltarmos para a pátria espiritual virá conosco, que é o nosso conhecimento, é aquilo que nós aprendermos na vivência, nas experiências, nos estudos, e as virtudes é o desenvolvimento da paciência, da tolerância, do auto-amor, do auto-cuidado, do amor para com o outro, né? A empatia e tantas virtudes que nós as desenvolvendo são tesouros preciosos que são essenciais para o espírito imortal e que nós levamos conosco. Então olhemos para o nosso dia a dia, se não estamos despendendo muito tempo em coisas que não são essenciais, em coisas que perdendo muita energia, estamos colocando às vezes muito do nosso sentimento em algumas questões que são transitórias, passageiras e que por colocarmos tanta energia nelas, acabamos deixando de prestar atenção e de cuidar do essencial, que como Jesus fala, é o básico, é o que já está na natureza, é aquilo que vem para todos, independente da condição financeira, material, intelectual, todos temos o essencial. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.